O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos e irmãs, domingo, dia do Senhor, oportunidade de nos encontrarmos uma vez mais e alimentarmos a nossa vida através da meditação da Palavra de Deus que a Igreja nos confere a cada domingo. O Evangelho de hoje, ele é a continuidade do Evangelho de domingo passado. No domingo passado, nós vimos que Jesus escolheu 12 apóstolos e conferiu a esses apóstolos o poder e a autoridade. Iniciamos o Evangelho de hoje logo na sequência do Evangelho de domingo passado, quando depois de Jesus conferir aos apóstolos autoridade, poder, Jesus envia esses apóstolos para pregar o Evangelho. E dentro desta dimensão do missionário que sai para anunciar o Evangelho, Jesus faz algumas recomendações, dizendo para esses apóstolos que era preciso levar poucas coisas. Jesus ainda adverte da dificuldade que o missionário vai enfrentar, que o apóstolo vai enfrentar ao proclamar o Evangelho. Haverá muita indiferença, muitos não vão desejar escutar. Jesus diz: quando vocês forem rejeitados em alguma cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, mostrando para eles que a verdade está ali, ela foi pregada, ela foi anunciada, mas vocês não desejaram escutá-la. E depois o Evangelho conclui dizendo que os discípulos, os apóstolos, terão autoridade também sobre os demônios e poder para curar os doentes. No entanto, eu quero fazer um destaque no versículo 12 do Evangelho, que diz que os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Portanto, esses apóstolos que receberam essas instruções de Jesus, que foram chamados por Jesus, agora são designados a converter as pessoas. Hoje, evidentemente, nós olhamos para o Evangelho, nossa, que bonito, né? A coragem desses apóstolos de saírem anunciando. Mas vamos colocar isso de maneira bastante razoável na nossa imaginação. Eram 12 apóstolos, mas Jesus, 13 pessoas. Sair para pregar o Evangelho e mudar a vida das pessoas. Basicamente é isso. É a coragem de nós sairmos sem muito saber onde nós vamos inicialmente, mas levar o Evangelho às pessoas para que as pessoas mudem de vida, que elas mudem o jeito de viver.
E esses apóstolos saem, seguindo as recomendações de Jesus, para pregar. Claro, nós precisamos tomar consciência que essa pregação, que esse anúncio que Jesus faz, é um anúncio para a mudança de vida. Jesus pede para os apóstolos irem para mudar o jeito da vida das pessoas, para que as pessoas encontrem um novo sentido. E este novo sentido é Deus mesmo. Levem Deus para as pessoas, porque as pessoas não conhecem a Deus. As pessoas não experimentaram Deus. Por um lado, vamos imaginar, no século I da era cristã, diante desta missão que Jesus dá aos apóstolos, de pregar e anunciar o Evangelho, nós temos a predominância do Império Romano, que era ateu, não cria, se cria em falsos deuses, né? Do outro lado, nós temos o judaísmo, que está ali, entre os partidários dos fariseus, saduceus, entre outros. Mas a novidade que Jesus veio apresentar, que Jesus veio mostrar, supera tudo isto. Supera o judaísmo, porque ele veio levar tudo aquilo que fora mostrado pelos profetas no Antigo Testamento à verdadeira perfeição. Então agora Jesus vem nos apresentar uma novidade, uma verdade que deve tirar as pessoas da condição de vida delas para viver um novo jeito. Só que isso tem implicações. Por quê? Porque você tem um jeito de viver, você tem uma ideia, e você precisa renunciar àquela ideia para viver um novo jeito, para viver uma nova ideia. Ideia esta que é apresentada por Jesus. E isto é conversão. A palavra metanoia significa mudança de mentalidade, ou seja, você está indo numa direção e você toma uma outra direção. Tudo aquilo que você tinha por convicção de que era verdadeiro, agora cai por terra e você precisa viver um novo jeito. Por isso que a conversão é um processo constante na nossa vida. Mudar o jeito de vida não é simplesmente você, olha, conheci Jesus e agora minha vida fica na mesma. Não é possível. Talvez a maior ilusão que a maior parte dos cristãos tem é de que eles mudaram, eles se converteram e aquilo é suficiente. E aqui está o engano. Porque às vezes se presume que as pessoas que estão na igreja, elas não precisam de conversão. Elas não precisam mudar a vida. Já está bom. Mas é justamente aí que está o engano. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós precisamos mudar o nosso jeito de viver. Mais nós precisamos viver uma vida que esteja coerente com aquilo que Jesus nos pede. E isso não é fácil. Isso é um desafio todos os dias. Todo discípulo de Jesus, todo aquele que segue Jesus e tem a ousadia de viver a vida do Evangelho, terá na sua vida constantemente um processo de conversão. Constantemente você vai precisar romper com determinadas coisas. Constantemente você vai precisar renunciar muitas coisas. Se você quer aderir a Cristo, não é possível ser cristão e viver de um jeito que não seja coerente com a vida de Cristo. Não é possível ser cristão e não abraçar a cruz e aprender que o caminho para se unir a Cristo é um caminho de resignação, de sofrimento, de lutas, de renúncias, de trabalho todos os dias. Um trabalho constante. Por exemplo, na primeira leitura, nós ouvimos a profecia de Amós. O profeta Amós, ele vai pregar no Reino do Norte. Então, lembremos que depois do período ali de Salomão, há uma divisão dos reinos. O Reino do Sul, o Reino do Norte. O Reino do Sul ficou com as 10 tribos de Israel e o Reino do Sul ficou com 2 tribos. As 12 tribos de Jacó lá do livro do Gênesis. Se divide 2 reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. E o profeta Amós vai pregar no Reino do Norte. E justamente o profeta Amós vai pregar dentro de um contexto onde o povo de Israel haviam construído falsos deuses. Ele vai pregar no santuário de Betel,
para dizer para as pessoas que elas mudem de vida, que elas renunciem aos falsos deuses e abracem o Deus verdadeiro. Só que o profeta vai num contexto onde o povo está já no pecado da idolatria. E a verdade que o profeta Amós prega é uma verdade que vocês destruam aquele Deus e abracem o Deus verdadeiro. Só que isso causa o quê? Incômodo? Evidentemente, porque se nós estamos fazendo um culto que nós temos por convicção que é real, é verdadeiro, vem alguém e diz, olha, este culto que vocês estão prestando é uma idolatria. Vocês estão prestando um culto a um falso Deus. Vocês precisam quebrar esse Deus, destruí-lo e abraçar o Deus verdadeiro. É claro que isso vai gerar incômodo nas pessoas. A mesma coisa acontece com os apóstolos. Quando os apóstolos começam a pregar, todo mundo começa a ficar incomodado. Por quê? Porque agora esses apóstolos estão dizendo uma verdade, estão anunciando algo que nós tínhamos por convicção, que aquilo que nós críamos era verdadeiro e que aquilo que nós críamos, na verdade, não é verdade. E agora nós precisamos renunciar àquilo e abraçar a verdadeira fé. Por quê? Porque Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio a esse mundo para nos trazer Deus. Só que Jesus, ao apresentar o rosto de Deus, ele nos mostra o quanto Deus é benevolente, o quanto Deus é cheio de bondade, mas ao mesmo tempo o quanto Deus pede que nós vivamos a vida dele. Porque é isso que Deus veio fazer nesse mundo, gente. O que Jesus veio fazer neste mundo? Jesus veio a este mundo para nos trazer Deus. Ele veio trazer Deus. E veio não somente trazer Deus, porque Ele é o próprio Deus, mas Ele veio nos dar a vida do próprio Deus. E aqui está a beleza do cristianismo, que você não vai encontrar em nenhum lugar. Um Deus que deixa a sua própria vida, assume a nossa vida e nos dá a sua própria vida. Ele quer que nós sejamos participantes da sua vida. É isso que nós vimos na segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, nele, Jesus, Deus nos escolheu antes do mundo ser fundado, para que fôssemos filhos adotivos, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Então, olha, Jesus deixa o céu, habita entre nós, traz Deus para morar aqui entre nós, como o Evangelho de São João recorda no prólogo, para armar a sua tenda entre nós. Deus veio tabernacular entre nós, ou melhor, Deus veio armar a sua tenda no meio de nós. Mas não somente armar a sua tenda, Deus veio para dar a sua própria vida, e nola deu através do batismo. No dia do seu batismo, você recebeu a vida do próprio Deus. Você recebeu a semente da eternidade, que está aí plantada dentro de você, e que você deve germinar aquela sementezinha, deve fazer com que aquela semente frutifique. Mas o que acontece? Que muitas vezes nós caímos no desânimo, nós parece que vamos perdendo a esperança de fazer com que aquela semente dê muitos frutos dentro de nós. É porque nós não entendemos que todo o processo de vida cristã é um constante processo de conversão. É um constante processo de renunciar. Sobretudo, gente, nós estamos em tempos onde nós estamos numa mentalidade relativista. Tudo é relativo. Nós estamos impregnados de relativismo. A nossa cabeça é tão relativista que nós temos dificuldades de compreender que a verdade, ela não é relativa. A verdade é absoluta. A verdade é Deus mesmo. E se Deus mesmo é o absoluto, a verdade é absoluta. Mas, na contemporaneidade, nos tempos que nós vivemos, a verdade é relativa. Para mim, isso é pecado, isso para você é pecado. Veja, isso é relativismo. O pecado não é uma verdade relativa. O pecado é uma verdade absoluta. Ela foi revelada. Deus disse, isso é pecado. Portanto, isso mata.
Não é você que vai dar os ditames à sua consciência de que aquilo é ou não é. Porque a sua consciência, danada do jeito que ela te engana, ela te ilude, ela te coloca num caminho de destruição. Se a sua consciência for reta, e estiver num caminho de busca da verdade, evidentemente que você pode até deixar-se guiar por essa consciência. Mas se a sua consciência é laxa, perversa, logo, você não é direcionado por um caminho bom. Então, meus irmãos, a conversão que os apóstolos pregam, que os apóstolos anunciam deixe esse jeito de viver, porque este jeito de viver não é coerente com aquilo que o Evangelho nos pede. Abrace o novo jeito de viver, renunciando àquele jeito antigo, onde havia corrupção, onde havia pecado, onde havia danos para a sua alma, e que agora você precisa abraçar uma vida nova. A primeira coisa, meus irmãos, evidentemente que nós precisamos deixar, conforme a primeira leitura, é todo tipo de idolatria. Nós precisamos, mais do que urgentemente, renunciar a todos os ídolos da nossa vida. Se você tem algum ídolo na sua vida, ou seja, um falso Deus, você precisa renunciar a isso. Você precisa abandonar isso. Nós fizemos na última terça-feira o estudo do catecismo aqui no santuário, na terça-feira, sobre o primeiro mandamento. E lá o catecismo mostra claramente os tipos de ídolos que a gente vai colocando na nossa vida. As falsas promessas que a gente faz para Deus e não as cumpre. É um pecado contra o primeiro mandamento. Quantas promessas que nós já fizemos para Deus e não cumprimos? Você prometeu, então agora você trate de cumprir a sua promessa feita. No desespero, talvez você tenha feito uma promessa para Deus que era impossível de ser realizada. Mas agora, se você prometeu, você vai precisar cumprir ou procurar um sacerdote que possa comutar a sua promessa. Eu fiz a promessa no desespero que eu ia daqui para Aparecida de bicicleta, mas não estou em condições físicas, não vou chegar nem em Andirá, vou estar arrebentado. Então você vai ter que procurar um padre para comutar essa promessa que você fez. Não é simplesmente agora eu não vou cumprir. Não porque Deus precisa da sua promessa, mas por um dever de justiça. Se você prometeu, você deve cumprir. É dever de justiça, é um dever de respeito para com Deus, o cumprimento de uma promessa. Não porque Deus vai ficar chateado comigo, não. Mas no mínimo que você precisa é ter uma filiação para com Deus, reconhecendo a soberania de Deus e cumprir aquilo que você prometeu. Existem ainda outros modos de idolatria, sobretudo nos nossos tempos, onde nós temos em muitos ambientes uma negação completa de Deus. Hoje, Deus foi expulso de muitos espaços. Só que saibam, quando Deus é expulso, Satanás entra. E depois as consequências nefastas desta expulsão de Deus de ambientes e espaços, terá como consequência gravíssimos danos. E nós já vemos os gravíssimos danos de onde Deus foi expulso. O espaço está aberto para a perversidade, para o dano e quaisquer outras consequências. Portanto, meus caríssimos filhos, é preciso ter coragem intrépida, valente, como tiveram os apóstolos. É preciso ser ousado, que através da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, Deus seja conhecido. Nós podemos fazer isso. Nós precisamos sair daqui, e não somente com a convicção de que nós mesmos precisamos de conversão, mas de que nós podemos levar a outras pessoas o Evangelho, para que as pessoas deixem aquela vida miserável e venham viver uma vida nova. Conhecer Cristo é experimentar a grandeza daquilo que Jesus nos dá, gente. E Jesus nos dá uma vida sobrenatural. Deus nos quer no céu, não é pouco. Deus nos quer na felicidade perfeita, e isso não é pouco. Mas como nós estamos acostumados
com a sobra, com a miséria, nós nos satisfazemos com os bens deste mundo, nos iludimos com as riquezas, com as posses, com as coisas que o mundo nos oferece, e nos esquecemos que a verdadeira felicidade não é possível de ser alcançada nessa vida. A verdadeira felicidade e a realização para o qual o ser humano foi chamado é aquilo que São Paulo disse na segunda leitura de hoje, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis no amor de Deus. Desejemos a santidade, busquemos a santidade, mudemos a nossa vida. Pensamos que o Senhor arranque do nosso coração toda e qualquer tendência para cultuarmos falsos deuses e abracemos o Deus verdadeiro, aquele que está esperando a todos nós no sacrário, aquele que deu sua vida na cruz e morreu por nós, e não foi pouco dar sua vida na cruz. O preço da entrega de Cristo na cruz foi a renúncia de si mesmo, foi a entrega incondicional de um Deus que nos amou e nos amou infinitamente. Não foi pouco que Deus nos amou, Ele nos amou infinitamente. E por mais que nós amemos, irmãos, a gente sempre vai ser devedor de Cristo, porque o nosso amor é finito. Nosso amor só consegue alcançar a finitude dessa vida. O amor de Deus abarca tudo, porque Ele nos ama desde toda a eternidade, como diz São Paulo, desde a fundação do mundo. Então amemos, tenhamos a coragem de sermos ousados no amor. Deixe de ser egoísta, seja capaz de amar. Uma das coisas que atrapalha a nossa vida é esse bendito egoísmo, onde nós pensamos em nós mesmos, onde nós pensamos somente nos nossos interesses. Nós precisamos renunciar a nós mesmos. Nós precisamos renunciar ao nosso egoísmo, porque às vezes o egoísmo é um ídolo que você fica adorando, é a sua imagem que você fica ali, nossa, ninguém pode lesar a minha imagem, porque eu sou tão especial, sou tão importante. Pergunto, para quem, né? Para quem você é importante? Você é infinitamente valioso nas mãos de Deus, mas você está se preocupando com o que Deus pensa de você? Ou você só se preocupa com o que as pessoas pensam de você? Dificilmente a gente se preocupa com o que Deus está pensando de nós e o que Deus quer de nós. Na maioria das vezes nós estamos preocupados com o ibope, com as pessoas, com o que as pessoas estão dizendo a meu respeito. Gente, com todo respeito, que se exploda com o que as pessoas pensam de mim. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. E o que Deus verdadeiramente pensa de mim? Deus me fez para um projeto sobrenatural. E Ele me quer para a santidade, Ele me quer no céu. Então eu tenho que pensar nisto, em querer esta vida que Ele desejou para mim, lutando evidentemente com as dificuldades que enfrentamos nessa vida, mas tendo os nossos olhos fixos no céu. Peçamos a Deus que nos dê a graça de reconhecer que Deus nos dá tudo o que é bom, como nós cantamos no Salmo de hoje, e que nós precisamos pedir a Ele a graça de converter o nosso coração, para que cada vez mais nós o amemos acima de todas as coisas. Olhe para o íntimo do seu coração nesse momento e veja o que você tem trazido aí dentro desse coração. Às vezes nosso coração está povoado pelo egoísmo. Às vezes nosso coração está povoado pelas posses. Nosso coração está povoado pelas preocupações. Nosso coração está povoado pela fama, pelo sucesso. Nosso coração vive numa vida cheia de enganos. Chega de viver enganado. Acorde. Venha viver a vida nova que Cristo quer te oferecer. Só que essa vida também não é fácil, mas não é feita de ilusões. Essa vida é abraçar a cruz e seguir atrás dele. Portanto, peçamos a Deus que nos conceda essa graça nesta Eucaristia.